E a paz de Jesus, família. Amém. O presbítero Vitor, ele começa a nossa celebração trazendo informações a respeito da nossa série de reflexões. Aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? E eu gostei muito do resumo que ele faz, que nós fomos confrontados com os ídolos que temos dobrado ao nosso coração, a nossa vida, ao longo da nossa existência. Ídolos que são taxativos: dinheiro, amor, poder, sucesso, ego. Falamos de todos eles. Entramos na fase final da série. Esse sermão e o sermão do próximo final de semana. Vamos falar do fim da idolatria. Começamos a falar sobre o fim. Terminamos a série falando sobre quem deve ser o rei das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu olho para esse tipo de coisa, porque eu fico pensando, por que as pessoas, elas decidem levantar ídolos para si? E lógico, já estou falando naquilo que nós temos falado ao longo desse mês. Que ídolos são? Olha, eu começo a me dobrar ao dinheiro, eu começo a honrar o meu próprio sucesso, ao meu ego. Por que as pessoas facilmente se dobram a esses ídolos? É a minha grande pergunta. Eu entendo que para responder essa pergunta, eu começo a me lembrar daquelas procissões que nós vemos muito, inclusive no Brasil. A maior procissão católica do mundo é o Ciro de Nazaré, que acontece na cidade do Belém do Pará. É uma procissão enorme, milhões de pessoas. Em 2020 foi a maior procissão que houve no planeta Terra católica. O que as pessoas estão atrás? O que as pessoas vão atrás dessa procissão? O repórter pergunta e as pessoas falam: olha, eu vim aqui atrás de uma graça que eu preciso muito. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma solução. Essas são as respostas de pessoas que vão a esse tipo de evento. E estão dispostas a se aglomerarem, a serem atropeladas, a passarem calor, sede, fome, enfim, tudo. Quando eu olho para isso, eu vejo, na verdade, não um oportunismo, não um interesse, mas eu vejo aí uma fala que eu acho que é primordial para entendermos a nossa idolatria. Eu vejo que aí uma palavra chamada fraqueza, necessidade, insuficiência. Quando eu olho para os nossos ídolos, e as pessoas olham para essa procissão, por exemplo, o que elas veem nisso? Elas veem força. Puxa, olha, essa santa, ela faz isso, ela faz aquilo outro, eles veem autonomia, olha, parece que ela faz o que quer. Poder, tem controle sobre as nossas vidas e também um controle sobre aquilo que eu sou e deixo de ser. É tudo aquilo que eu não sou. Por isso que as pessoas se submetem a seguir uma procissão dessa. Isso pode ser em qualquer religião. Eu estou falando da católica, que acontece no Brasil, para a gente ter uma noção. Eu poderia estar falando da maior aglomeração do mundo religiosa, que é uma aglomeração hindu, que acontece na Índia, que eu não me ouso falar o nome, porque eu não sei falar Índia ainda. Mas é uma coisa incrível, grande. Mas as pessoas vão atrás disso. Vamos olhar para os nossos ídolos. O que nós olhamos para os nossos ídolos? Para o nosso ego. Vamos olhar para o ego, por exemplo. Eu vejo força, porque ali tem uma imagem de um Roberto forte. É a imagem que eu quero passar para as pessoas, de um Roberto que tem autonomia, do Roberto que tem controle, que tem poder, que quando na verdade eu olho para esse Roberto e me inclino a esse ídolo, na verdade eu não sou nada daquilo. Eu sou fraco, eu sou insuficiente. Eu quero ser aquele Roberto que eu tanto venero e não consigo ser. Talvez o problema da nossa idolatria, talvez não, certamente será a nossa fraqueza. É quando nos deparamos com as nossas fraquezas e queremos eleger coisas que suprem, entre aspas, a nossa fraqueza. O dinheiro, o amor que o pastor Ayrton falou no início dessa série, inclusive de Jacó, que é o nosso personagem também de hoje.
elegemos coisas fortes que temos deficiência para adorar. Talvez seja isso que nos faz inclinar aos ídolos da nossa vida. Eu queria entender com vocês isso a partir do texto de Gênesis, no capítulo 32. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hoje não tem projeção, querido. Esse final de semana está muito corrido, não deu tempo, né? Ontem cheguei em casa muito tarde, eu tenho testemunhas para falar isso, que eu cheguei tarde ontem, no evento da igreja mesmo. Mas é Gênesis 32, a partir do versículo 22. Então nós vamos seguir aqui na Bíblia, nós vamos olhar o texto bíblico que está nas suas mãos aí, seja no celular, seja na Bíblia, enfim. Vamos começar a ler o versículo 22 e 23. Está escrito o seguinte: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. A história começa, melhor, essa parte da história começa nesse momento, onde a gente se depara com um Jacó preocupado, mas eu falo isso baseado no quê? Em todo o capítulo 32 anterior, que eu convido você a ler na sua casa. Pastor Ayrton, no início dessa série de reflexões, ele traz a história de Jacó. Se você se lembra da reflexão do pastor Ayrton, ele deixa muito claro o porquê que ele sai da terra dos pais. Ele engana seu pai, atrás da bênção da primogenitura. Na verdade, ele já tinha enganado o irmão mais velho há muito tempo atrás, Esaú. A bênção da primogenitura vai além de uma oração na cabeça. Significa controle, significa a bênção de uma autoridade que dá para o filho de controlar o clã, a tribo na qual o pai chefiava. O pai tinha muito mais do que terras, tinha pessoas sob seu poder e sob seu domínio. Jacó, ele engana o pai para conseguir esse controle. E é claro que Esaú descobriu. Quando Esaú descobre, Esaú jura matá-lo. E ele foge para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe. E ali, eu vou entrar aqui, se vocês tiveram toda uma reflexão muito bonita sobre isso, ele vive ali um momento de confronto com o ídolo chamado amor, que é a história dele com Raquel, que é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E ali ele é confrontado com isso. Chega a hora dele voltar, e aí entramos no capítulo 32. Quando ele está voltando, ele sai da terra do seu sogro. Já não é tão simples, porque se você se lembrar daquela reflexão, a gente vai ver que Leia, ela reconhece que Deus é o Senhor, e é quando Deus dá filhos, e é quando ela vai sendo tratada à medida dos filhos vão aparecendo. Raquel, por sua vez, ela leva embora um dos ídolos do pai. Eu estou falando aqui o começo do capítulo 32. E já dá um problema muito grande. Labão vai atrás. Você pegou meu ídolo. A Raquel não conhecia muito bem Deus, que Leia já conhecia. Mas, ok, Jacó está indo embora para a terra e ele descobre que o seu irmão está vindo atrás dele. Lembra do irmão que falou, tão certo, eu esqueci o juramento dele, eu vou matá-lo. O final da história é assim, eu vou matar meu irmão. Tão certo como vive o Senhor, eu vou matá-lo. Jacó, amedrontado, porque a notícia que chega para ele é que 400 homens vinham com Esaú, era um pequeno exército. O que Jacó tinha ali? Algumas suas mulheres, tinha ovelha, tinha ali um povinho, que não daria para se defender de 400 soldados. Ele começou a mandar presentes, mandou animais na frente, mandou os servos, mandou uma parte do rebanho, sempre com o recado, olha, se o teu servo aprover, é seu, pode ficar contigo. Até que chegamos aqui no versículo 22, e Jacó, preocupado, passando a noite no acampamento, ele levantou-se, toma suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus filhos, e manda eles embora. Pronto, acabou, só fiquei eu para trás. Eu vejo Jacó aqui, frente a um grande problema. Ele estava completamente sozinho e se sentia completamente fragilizado. Afinal de contas, meu irmão pode me matar a qualquer momento. Se você se recorda da história de Jacó, ele por muitas vezes, ele buscou coisas como poder.
lembra que ele rouba a bênção da primogenitura? Na verdade, há quem diga que ele estava buscando uma espécie de aprovação do pai, de Jacó, porque se você se lembra da história bíblica, ele era o preferido da mãe, enquanto seu irmão era o preferido do seu pai. Ele também queria ser amado, queria também ter uma espécie de alegria para o pai. Uma das motivações de ele ter feito toda essa artimanha no início foi buscar aprovação, busca poder, ele busca prestígio frente ao sogro, na conquista do seu rebanho de ovelhas, ele busca o amor, como a gente já ouviu aqui. Ele está sempre buscando, e na verdade sempre se deparando com ídolos, porque era sempre assim, ele fazia tudo para conseguir aquilo, mas ele tinha que correr. Ele fez de tudo para conseguir o prestígio do pai, o irmão descobre, ele corre. Ele fez de tudo para conseguir poder, o irmão descobre, ele corre. Ele fez tudo para conseguir prestígio com o sogro, e na saída, o sogro vem atrás dele. Nunca deu muito certo essa busca de poder. O fato é que Jacó buscou ídolos, buscou respostas para suprir as suas eventuais fraquezas. Ele tinha inúmeras fraquezas. E aqui a gente se depara com a fraqueza maior dele. Eu tenho que enfrentar o meu passado. Não dá mais para driblá-lo. Que ídolo que ele poderia se ajoelhar agora aqui na frente? Ele que passou uma vida, quando ele entra no deserto, se dobrando aos ídolos da vida dele. Agora qual que eu poderia me dobrar? Não tinha mais. Jacó, ele tinha uma espécie de uma falsa boia que talvez, se eu mandasse os meus filhos, e esse chega o desespero dele, se eu mando essas minhas mulheres, talvez ele até as mate e eu fique por atrás, e de alguma forma eu saia safo dessa. O fato é que Jacó, ele estava exposto na sua fraqueza. Talvez Deus, que até então ele tratava assim, se eu for e voltar, se der certo, eu saberei que o Senhor é o Deus dos meus pais, eu te louvarei, Deus dos meus pais, porque é sempre esse o relacionamento que ele coloca com Deus. Ele estava na frente agora de um grande problema. Eu estou completamente sozinho. Eu e a minha fraqueza. Não tenho plano B. Eu não tenho ídolo, e tem uma hora que é aí que chega o fim da idolatria. Os nossos ídolos, eles vão tirar tudo de nós. Tudo de nós. Digamos que você tenha como ídolo o estudo. Como que eu chamo o estudo de um ídolo? Eu vou fazer tudo para conseguir os meus títulos de faculdade, me formar, estágios, enfim, sair como um bom aluno, conseguir laurea acadêmica no final do curso, tudo mais. E vou correr para isso, e vou viver para isso, ao ponto de abandonar, inclusive, a Deus. Tudo eu faço em relação a isso. Eu me alegro quando eu consigo essas conquistas acadêmicas. Mais do que me alegro em Deus, mais do que me alegro com minha família, mais do que me alegro com outras coisas. Começo a me inclinar diante desse Deus. O problema é que tem uma hora que esse ídolo ele vai falar assim, pronto, acabou. Você não tem mais o que fazer. Vou dar um exemplo. Quando você está indo academicamente, você vai chegar num curso de alto grau, como um doutorado, por exemplo, quase 20 anos dentro de uma universidade, e você termina esse doutorado, você fala assim, ótimo, agora eu vou virar um professor universitário. Mas não tem vaga para professor. O que eu faço com isso? É um drama. É um drama. É a casa que eu estou construindo, que virou um ídolo. Eu vou lá, coloco uma esquadria cara, eu coloco um blindex cara, eu coloco mármore, eu coloco porcelanato, eu coloco luzes de LED, eu faço tudo. Construir a casa linda e maravilhosa, mas não tenho dinheiro para fazer a mudança. E agora, o que eu faço com ela? Descubro que o terreno que eu estou é irregular, não posso morar nela. Entro lá e vem uma notificação da prefeitura, olha, ação de desapropriação. Mas eu construí a casa, a prefeitura não quer saber. Eu vou desapropriar vocês. Sabe, aquela sensação de insuficiência, de que eu não sou nada, que tudo que eu sou acabou, era o que Jacó estava vivendo. Jacó que tinha se pegado a falsas boias na vida dele, essas boias afundaram. E Jacó se vê sozinho, versículo 24, se vê sozinho. Sem os ídolos dele,
havia caído. O amor que ele havia buscado, ele mandou embora. O poder que ele havia tentado buscar, conquistar, veio atrás dele cobrar a dívida. O prestígio que ele tinha buscado com o sogro, ele havia abandonado. Ele estava só. Os ídolos o abandonaram. Os ídolos nos abandonam. Eu não sei, meu irmão, a que ídolo você tem se dobrado no seu dia a dia? A sua profissão, a sua família, ao amor? Eles, no final, vão lhe abandonar. Vão lhe abandonar. Versículo 24, Jacó ficou sozinho. Começa assim o versículo que o presbítero Vitor leu no início dessa celebração. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem lhe disse: deixarei ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não deixarei ir, a não ser que me abençoes. A gente se depara com um grande fato da vida de Jacó, a luta dele, com aquilo que nós entendemos que seja um anjo. Há comentaristas bíblicos que falam que é o próprio Cristo. O fato é que esse ser que ele luta é o representante de Deus, muito mais forte do que ele, muito mais poderoso do que ele, mas ele luta com aquele homem. A primeira informação que eu tiro desse texto aqui é que a luta dele é uma luta solitária, ele não tem ninguém para lutar com ele. Ele está sozinho lutando com aquele homem. Não tinha o apoio da sua comunidade, do seu pastor, da sua família. Ele estava sozinho. Ele precisava lutar com aquele homem. Ele precisava lutar com aquele homem porque ele estava na hora de ele saber que ele talvez não era tão forte, ou ardiloso, ou esperto quanto ele achava que era. Os ídolos, eles ocupam um lugar na nossa vida a partir do momento que nós achamos que de alguma forma nós podemos lidar com as nossas situações. O dinheiro se torna ídolo para nós a partir do momento que nós achamos que podemos dar um jeitinho na nossa vida se tivermos dinheiro. O amor se torna um ídolo para nós a partir do momento que nós sabemos, acharmos que tivermos o amor verdadeiro, o amor que nós gostamos, ele é a solução para a nossa vida. Jacó inicia uma luta com aquele homem, porque ele precisava entender que talvez ele não era tão forte como ele achou que ele era. A informação que eu vejo aqui é que essa luta, além de ser solitária, é uma luta consistente. A luta vai até o amanhecer. Há um tempo aqui que a gente não tem acesso a essa informação, mas é um tempo considerável de luta. É luta mesmo. É de eu pegar e não deixar soltar. É de luta, de se agarrar. É de luta. É uma luta que dura. É uma luta que eu não luto pensando na hora que eu vou acabar a luta, mas sim, como que eu vou vencer essa luta? É diferente. Eu não estou olhando para o relógio, cronômetro da luta, mas eu estou olhando para o meu adversário para ver se ele é vencido. É outra história. Quando eu olho para essa luta aqui, eu vejo que é uma luta resignada. Não deixarei você ir. Eu vou ir até o final. É uma luta que eu tenho aqui um objetivo. Eu vou vencer essa luta. Eu vou levar essa luta até o fim. E eu não vou deixar você embora, porque Jacó entendeu que esse homem já não era um homem qualquer. Eu não deixarei você ir até que me abençoe. Eu não estou lutando com qualquer um. Eu não estou lutando contra o meu irmão. Eu não estou lutando contra um servo ou contra um bandido da estrada. Eu estou lutando com alguém que pode me abençoar. Não deixarei você ir. É uma luta marcante. No meio da luta, aquele homem que era diferente, toca na coxa de Jacó, e Jacó começa a mancar. Ele manca para o resto da vida. É uma luta que deixa marcas. É uma luta que deixa alguns pontos ali bem claros. Essa luta, Jacó, que ele sabia que ele perderia a luta se essa luta fosse séria, no sentido do adversário ter toda a condição de usar tudo aquilo que ele tem contra Jacó. A luta de Jacó, o problema dele não era contra o adversário dele, mas o problema de Jacó era Jacó entender que ele era fraco, ele não conseguiria sair daquela sozinho. Era uma luta para mostrar para Jacó o quanto ele era fraco, o quanto ele precisava de ajuda.
Era uma luta para acabar com a idolatria dele. Porque enquanto a gente acha que a gente pode alguma coisa, a idolatria tem lugar no nosso coração. Êxodo 20 fala o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Fui eu que libertei vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tenho ídolos. Reconheçam a total dependência da qual coloco vocês. Saibam que vocês não chegaram aqui sozinhos. Saibam que não foi uma rebelião que soltou vocês. Saibam que não foi o líder de vocês que fez isso. Fui eu, fui Deus. Então, se vocês chegaram aqui, é porque eu deixei vocês chegarem aqui. Logo, não tenho ídolos. Logo, não tenho ídolos na vida de vocês. Jacó, ele lutava para ficar frente a frente com a fraqueza dele. Você fala, mas pastor, para que tem uma luta dessa? Nós precisamos lutar. E Deus, de tempos em tempos, luta conosco. Não para nos destruir, não para nos quebrar o braço, mas para nos confrontar com a nossa fraqueza. Lutamos com Deus. Lutamos com Deus uma tarde, um dia, uma semana, um mês, um ano. Eu conheço pessoas que lutaram com Deus por mais de 10 anos. Que lutas são essas? Eu tenho uma família que eu sempre quis ter uma família. Meu sonho era casar e ter uma família. Deus me dá essa condição, eu caso e tenho uma família. E quando eu caso e tenho uma família, muito feliz, muito contente, tenho filhos. E não é que esse filho começa a dar errado, ou o marido começa a dar errado, ou a esposa começa a dar errado. E aí começa a luta. Vou lutar por essa família, porque eu amo. Mas é na luta que eu vejo, eu não estou conseguindo. Quanto mais eu oro, parece que mais fraco estou. Por que Deus faz isso? Precisamos ser confrontados com a nossa fraqueza. Nós temos um problema. Nós facilmente achamos que podemos dar conta de todas as coisas. Nós somos, na nossa humanidade, no nosso pecado, nós somos arrogantes. Quando começa isso? Lá com Adão e Eva. Quando Deus fala, não comem da árvore, porque o dia que comer, certamente morrereis. Vem a serpente e fala, ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele. Se você comer, você vai ser igual a ele. Enche o coração da mulher, ela vai lá, pega o fruto, fala isso para o homem, enche o coração do homem, ele come aquilo lá também. O que domina o coração deles? A arrogância, de eles acharem que podem se resolverem. Não dependiam de Deus para viver eternamente. Mas essa era a grande enganação da serpente. Foi nessa conversa que o homem caiu. E é nessa conversa que nós temos caído por todos esses anos até agora. No nosso contexto atual, nós somos ensinados a sermos arrogantes. Vai que você consegue, vai e se mostre, vai e se prove, vai e se confirme. Nós somos levados a isso. A idolatria hoje é fácil porque nós somos, desde criança, desde a idade do Vitor, por exemplo, da idade da Helena, somos encorajados a sermos bons o suficientes, ou mais do que suficientes. Por isso que os ídolos vêm para nós e nos dobramos a ele. O pior dos ídolos, ele parece conosco. Ele tem a nossa cara, tem o nosso jeito, está dentro do nosso coração. Ele é nós nos dobramos a esse ídolo e queremos servir esse homenzinho, essa mulherzinha que está dentro dos nossos corações. Por quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes. Mas Deus vem com a luta e quebra. Você não é autossuficiente. Você nunca foi. Jacó, ele vem e luta com Deus para mostrar a fraqueza dele no meio da luta. Se você percebeu, ele é tocado na coxa, no meio da luta. No meio da luta ele já viu que não ia ganhar essa luta. Mas a luta é interessante. Jacó, ele não sairia da idolatria, ele não sairia daquele deserto, apenas com conversa, apenas talvez se Deus viesse com um anjo incrível, flamejante, talvez não resolveria, talvez Jacó não mudaria.
Jacó só poderia ser modificado, que esse era o grande objetivo de Deus, com uma luta. E aí quando no final da luta, a partir do versículo 27, no raiar do dia, aquele homem incrível, ele pergunta, o homem lhe perguntou, versículo 27, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Eu quero trazer 2 pontos para vocês aí. Primeiro, que se você vê aqui, ele tem 2 vitórias. A vitória com Deus e com os homens. Eu vou começar com a vitória dos homens. Com que homem que ele venceu? Aí você pode trazer da história dele, olha, ele lutou contra Esaú, ele vai lutar e vai vencer, ele lutou contra o sogro, contra ladrões, contra pastores, contra competidores, mas teve um homem que ele teve que lutar e vencer, ele mesmo. Você lutou contra homens, ele lutou contra ele mesmo, e essa é uma luta que nós não podemos perder. Só que quando nós vencemos a luta contra nós mesmos, nós não saímos dessa luta arrogantes, nós saímos dessa luta quebrantados, porque nós sabemos que temos noção da nossa fraqueza e da nossa real condição. Você luta com homens e venceu, você luta com Deus e vence. Você fala, que Deus é esse que deixa ser vencido? É esse Deus. É Deus, a ação de Deus, para nós, é uma ação na qual Deus, Ele se faz de fraco, a fim de que nós nos inclinemos a Ele, para adorá-lo, porque entendemos que esse gesto dEle, de diminuição, é um gesto de amor, para olhar por cada um de nós. O que esse representante de Deus faz aqui, tem muita relação com aquilo que Cristo é, que se desfaz de toda honra, de todo poder, para se tornar homem, semelhante a nós, até culminar na sua morte. Deus, Ele não é um ídolo. Um ídolo, nós o adoramos porque Ele é mais forte do que nós, porque o vemos como melhor do que nós. Deus, nos inclinamos a Deus, não pela força dEle, mas pelo amor dEle, é muito diferente. Nós o adoramos porque nós fomos amados por Ele, por isso nós o amamos em resposta. O amor de Deus se representa para nós, a partir do momento que Ele, Cristo, se desfaz da sua condição gloriosa e se torna homem semelhante a nós, passa por tudo que nós passamos e se entrega numa cruz sem ter pecado, para que Ele morresse em favor dos nossos pecados, a fim de termos perdão. Nós trocamos o ídolo não por um Deus que a gente julga melhor em pontuação do que aquele que tinha antes, mas de um Deus que é capaz de ter todo o poder, mas ao mesmo tempo segurar esse poder para nos amar de maneira infinita. Olha, eu não estou usando todo o meu poder, porque eu preciso te amar para te ajudar. Aquele representante aqui poderia ter fulminado com Jacó, poderia ter acabado com Jacó, mas ele não deixa, ele se segura naquilo que ele é e abençoa Jacó. E aí aqui eu acho uma história tão interessante nesse ponto, que ele tem uma conversa da qual a gente não tem acesso nenhum aqui, e Jacó é abençoado, o nome dele é trocado. E eu tiro a última lição desse texto. Precisamos encarar nossas fraquezas, ter consciência delas, precisamos lutar com Deus, precisamos lutar com Deus, para reconhecer o quê? As nossas fraquezas, que na luta a gente veja que a gente é insuficiente. Frente a essa luta, na qual Deus Ele não vai para nos destruir, mas para nos amar, para nos mostrar a fraqueza e nos levantar, e nos abençoar. Frente a essa luta, nós precisamos fazer uma coisa sempre na nossa vida: ver a Deus. Jacó chamou aquele lugar, versículo 30, Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Vi Deus.
Aqui eu enxerguei Deus. Aqui eu consegui ver Deus na minha vida. Aqui minha vida foi transformada. Aqui minha vida foi modificada. A idolatria acaba aqui. No momento que eu me deparo com Deus. É um Deus todo forte? Sim. Mas é um Deus que acima de tudo luta comigo o tempo que Ele acha necessário. Até o ponto de que eu falo, não vá se me abençoar. E Ele me abençoa. Me abençoa porque eu pedi? Não, porque Ele me ama. É bem diferente. A proposta de Deus é dobrar-nos, sim, mas não pela sua força. A proposta de Deus é lutar conosco, sim, mostrar nossa fraqueza, sim, mas não pela sua força. A proposta de Deus é nos dobrar. Dobrar, nos humilhar. Deixa eu melhorar a tradução do humilhar. Nos domesticar. Pelo seu amor. Pelo seu ato de amor por nós. Essa é a proposta de Deus. E a partir daí, frente a frente, com a minha fraqueza, sabendo que eu não sou nada, reconhecendo minha dependência diante de Deus, eu consigo abrir mão da idolatria e colocar Deus como o grande centro da minha vida. Eu termino essa nossa reflexão olhando para Filipenses, e eu te convido para abrir lá sua Bíblia, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Paulo fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus, era igual ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é Cristo. Cristo, semelhantemente àquele homem que luta, aquele ser que luta com Jacó, se esvazia do seu poder, diminui o seu poder. Ele opta por isso. Ele é obediente até a morte de cruz. Por isso, versículo 9, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você viu o texto, ele faz um salto. Ele se humilha e ele morre. E Deus o exalta. Por que Deus faz isso? Porque Ele é a forma como Deus salva a humanidade. Aquele homem, ele morre em favor dos nossos pecados. É por meio dele que Deus justifica a humanidade. O fim da idolatria, isso você vai dar de um jeito. Algo que a gente tem falado aqui desde o início. E agora deixo claro com todas as palavras. Para a idolatria acabar, nós temos que mudar a forma de nos olhar. Todos nós. Nós temos um problema muito sério. Nós pensamos de nós muito além daquilo que convém. Achamos que nós somos, que conseguimos, que se eu tiver um dinheiro eu dou conta, que se eu tiver uma oportunidade eu faço, que se eu tiver uma chance vai acontecer, que se fosse eu faria. São os nossos ídolos que vão se levantando. O ídolo do ego, olha, se fosse eu faria. Do sucesso, olha, me dá na minha mão, se eu tiver oportunidade eu faço. Nós estamos falando ao longo desse mês sobre esses ídolos, e esses ídolos só vão cair por terra a partir do momento que eu olhar para mim e falar assim, não, peraí, eu não dou conta, não faço, não faço. Não encaro, não dou conta, não tenho respostas, não faço isso. Só a partir do momento que eu me permito lutar com Deus.
Me permito ficar sozinho com Deus e lutar com Ele. A luta de Jacó foi física. A nossa luta é de joelhos, mas não aqui na igreja, é todo dia na beira da nossa cama. A idolatria só acaba quando nós nos propomos a lutar com Deus de joelhos diante dEle. E não levantamos de lá até que Deus nos abençoe. Porque quanto mais tempo nos ajoelharmos diante de Deus, mais tempo orarmos a Deus, mais consciente da nossa fraqueza seremos. Mas você fala, por que eu estou vindo na igreja para ser fraco? Não, você vem na igreja para ver o que você é de verdade, mas também para reconhecer que Deus Todo-Poderoso, o que cantamos, grande é o Senhor. Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que te escolheu para te amar e fazer filho dele. E como todo bom pai, cuidar de você, não com aquilo que você acha que é correto, mas aquilo com que ele acha que é correto. É se permitir ser amado e ser cuidado por Deus. O fim da idolatria só vem quando eu me permito olhar sozinho para a minha fraqueza e lutar com Deus. Eu termino essa reflexão te falando, não dá para viver com idolatria no coração. Não dá, não cabe. Não cabe. É minha última reflexão sobre idolatria nessa igreja, sobre esse tema. Semana que vem não faço as reflexões. É o meu último recado. E como último recado deixo bem claro, enquanto você estiver se dobrando o seu joelho a ídolos do seu coração, meu irmão, se Cristo voltar, você fica. Está me entendendo? Foi claro, passei a mensagem para vocês? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura. Nós estamos quebrando deliberadamente o mandamento do Senhor. Você pode não se dobrar a estátuas pagãs, mas tem se dobrado ao seu ego. Tem se dobrado a você mesmo. Tem deixado a mágoa entrar no seu coração. E se Cristo voltar, você fica, meu irmão. Porque Deus não é o teu Deus é você mesmo. E Deus vem falando para você, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, ao longo de uma série de mensagens, e você fala, não preciso, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Agora estou falando, é com você. Agora é com você. A idolatria só acaba quando você se ajoelha. Se você não acabar com a idolatria, se você não se permitir ficar sozinho, não adianta você falar, puxa meu Deus não. Deus não é o teu Deus. O teu Deus é o teu ego. O teu Deus é você mesmo, o teu Deus é o teu espelho. O teu Deus é as luzes. O teu Deus é a tua evidência. Fim da idolatria. Isso acontece quando eu coloco isso diante do Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou sozinho, vou lutar contigo. Eu falo, Senhor, eu não sou capaz de nada. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou fraco e debilitado. Eu, para conseguir chegar no meu irmão, eu preciso da tua ajuda. Para voltar para a minha terra, eu preciso da tua ajuda. É hora de nós nos ajoelharmos, nós baixarmos nossas cabeças e falar para o Senhor, Senhor, eu termino a minha idolatria aqui. Hoje eu vou terminar diferente esse sermão. A gente geralmente faz uma oração sentado, de aplicação. Mas o Espírito Santo que está me incomodando, falar com vocês do jeito que eu estou falando, é o que manda eu falar para vocês agora. Vamos nos ajoelhar diante de Deus. Eu te desafio apenas se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou sozinho e vou lutar contigo. A luta não vai acabar hoje. Ela vai continuar amanhã, ela vai continuar até a hora que o Senhor te abençoar. Até a hora de você ver a face do Senhor. Estou vendo a face de Deus.
Eu não morri, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu te proponho, nessa noite tão especial, a se colocar de joelhos diante. Se você puder, nem todos podem ajoelhar, às vezes tem problema no joelho. Eu entendo isso. Mas se colocar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu sou fraco. Eu sou débil. Debilitado. Eu preciso lutar contigo. Está disposto a fazer isso? Eu estou. Por isso eu vou me ajoelhar agora e vou falar com o Senhor. Vamos orar.